ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Aviso: o vídeo a seguir mostra operações que devem ser efetuadas apenas por profissionais técnicos qualificados. Somente técnicos ou engenheiros podem executar com segurança reparos, medições e alterações em equipamentos ou circuitos elétricos ou eletrônicos. O vídeo mostra o que fazer, mas não aborda em detalhes como fazer. O vídeo pode ser assistido pelo público em geral, mas não recomendamos que os procedimentos sejam feitos por pessoas sem qualificação profissional, crianças ou pessoas com estado mental perturbado. Alguns procedimentos podem ser perigosos para pessoas sem capacitação, causando riscos e lesões, tais como choques elétricos e outros sérios danos causados por operar eletricidade sem cautela. Não nos responsabilizamos por danos causados em equipamentos, pessoas ou animais. A responsabilidade da execução das instruções neste vídeo é totalmente do usuário. Na dúvida, contrate os nossos serviços profissionais. Salve galera, conectado aqui no canal da ESI, JMJG Som e Imagem, o seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também do universo vintage. O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, talvez um dos primeiros vídeos que estamos apresentando aqui no nosso canal sobre projetos eletrônicos feitos 100% na nossa empresa, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês que adoram instrumentos musicais antigos, teclados, por exemplo, você que também adora informática dos anos 90, você que é técnico eletrônico ou até hobbyista, adora fazer projetinhos aí de placa eletrônica, esse vídeo é para todos vocês. Hoje nós vamos mostrar um projeto de uma interface MIDI dos anos 90, não é a interface MIDI USB, tá bom? Para usar moderna e não, é uma interface de MIDI antiga para conectar um teclado musical, não teclado de computador, teclado de música dos anos 90 nos computadores antigos também com anos 90, para a gente poder fazer o que? Músicas MIDI, também interfacear o teclado com o computador para ele ficar bem legal e a gente poder fazer todos os projetos sonoros aí que temos direito, tá bom? Então confiram aí como ficou esse projeto, que bacana aí. Então é isso aí, minha gente. Estamos trazendo para vocês aqui um teclado musical. E não, a nossa empresa não está entrando na área de instrumentação, não reparamos instrumentos musicais. Fiquem tranquilos, tá? Estamos apenas utilizando aqui esse teclado para o projeto da nossa interface MIDI. Para quem não sabe, o MIDI é um canal de comunicação, né, uma interface que pode ligar instrumentos musicais aos computadores. Isso não é novidade hoje, mas nos anos 90 era. É até um pouquinho antes dos anos 90, mas ficou muito popular aí nos anos 90. Então a gente pode conectar o nosso teclado aqui no computador, tocar, fazer músicas, enfim. E o computador também interfaceia ali algumas músicas que podem ser utilizadas para serem tocadas diretamente no nosso teclado, aumentando o poder aí de criação de músicas. Foi assim que os primeiros músicas eletrônicas foram criadas, graças a essa interface MIDI que a gente pode conectar o nosso teclado no computador, tá? Hoje não é muito novidade, mas naquela época era. Então eu tô com um teclado aqui que é meu, esse teclado é pessoal, é meu, Yamaha PSR 300, não vou comentar sobre ele, porque o vídeo de hoje não interessa. E tudo que a gente vai mostrar para vocês agora é o projeto da placa eletrônica para interfacear o nosso teclado de música, tá? No computador antigo.
Então o que vocês precisam saber é que essa interface MIDI, ela é um cabo especial, ela não é apenas um cabinho que faz ligação eletrônica, não. Tem uma placa ali e vários circuitos integrados, tá? Para justamente fazer a interface dos sinais, né, que vão entre o computador e o nosso teclado. E também é necessário fazer o quê? Uma isolação ótica, né, para não ter contato direto entre o computador e o teclado, para justamente fazer uma separação, né? É importante aí para evitar problemas e até danificar tanto a placa do computador quanto também o nosso teclado. Então, para quem não sabe o que é o MIDI, nós vamos mostrar aí a traseira desse teclado, indicando para vocês aí, o MIDI são dois conectores, entrada e saída. Então, para quem nunca viu, para quem não sabe o que significa essas entradas MIDI, são exatamente essas que nós estamos aqui orientando a vocês, tá? Nós temos duas saídas MIDI, na realidade duas conexões MIDI, tá? Uma delas é out e uma delas é in. O out permite que o teclado, que o instrumento musical comunique, né, a saída dele digital para o computador. E o in permite que o computador transmita dados para dentro do instrumento musical, tá? Então, isso aqui é um teclado, mas pode ser uma guitarra, enfim, né, qualquer outro instrumento musical que tem interface MIDI permite que seja feita essa comunicação. O que é necessário nós termos? É um cabo, que é o que nós vamos fabricar aqui, que na realidade não é um cabo, é uma interface, tá? Que permite que a gente coloque aqui nessas portas. Para quem não sabe, isso aqui é uma porta muito famosa, esse conector aqui chama conector DIN, tá ok? Conector DIN bem parecido com aquele 486 do XT também, dos computadores antigos, certo? Aqueles que usam para conectar o teclado de dados, mas não tem nada a ver o teclado de dados com o teclado música, tá? É só porque a interface aqui, esse conector chama DIN. Para quem tem vitrola antiga aí, dos anos 70, dos anos 80, também os gravadores de fita cassete, certo? Também conectavam aí usando o DIN. Então esse conector é muito famoso aí, dos anos 70, dos anos 80, e permaneceu também no padrão MIDI, antes de vir o MIDI pelo USB. Então nós precisamos conectar aqui dois plugs, o in e o out, e depois a gente vai comentar lá no computador o que nós vamos precisar para fazer a nossa interface funcionar. Então, para que o sistema do MIDI, projeto do nosso MIDI, possa funcionar, vai ser necessário a gente instalar aqui no nosso computador, é um dual core, né? Uma placa de som com suporte a MIDI. Porque nós não temos aí na placa-mãe desse computador a placa de som com a saída MIDI, que é essa saída amarela que está aqui, tá? Essa saída amarela aqui é o controlador MIDI, que também pode ser usado joystick para jogos nessa mesma porta. O MIDI utiliza alguns pinos, no qual o joystick não usa. Então eles fizeram aí, né, uma utilidade para essa porta, que pode ser utilizada tanto para o MIDI quanto também para o joystick. Do mais, é uma placa de som comum, com várias entradas e saídas. E repare que nós estamos usando uma placa padrão PCI. É uma placa antiga, não é padrão PCI Express como as mais modernas, porque essa saída MIDI aqui, DB15, somente pode ser encontrada em placas antigas. Sound Blaster ou qualquer uma dessa família que tem aqui essa saída padrão DB15. Então, placas antigas, você tem aí uma Sound Blaster, uma OPL3 da Yamaha ou qualquer outra marca, não importa a marca da sua placa, você pode estar utilizando. Nós vamos fazer testes aqui com sistemas operacionais Linux, porque é mais fácil da gente achar driver e configurar. Porém, se você quiser usar aí sistemas Windows mais antigos, não tem problema. Só que você vai ter que quebrar a cabeça para o driver da placa, porque sem isso você não vai conseguir habilitar a saída MIDI. Então vamos instalar a placa aqui dentro do nosso computador e iniciar os nossos testes aqui agora. Como é que é o projeto do bendito cabo MIDI utilizando placas de som antigas? Não é USB. Volto a lembrar vocês que esse projeto não serve para conexão USB. É uma conexão mais antiga. Bom, o circuito eletrônico nós vamos deixar aí no nosso blog,
não precisam ficar desesperados, que o projetinho é esse aqui. Não é nenhum segredo profissional, porque muita gente tem esse projeto, inclusive, na internet. Então, não adianta a gente fazer aqui, digamos assim, né, um docinho, porque também a gente não vai ganhar dinheiro vendendo esse tipo de projeto, a não ser que vocês queiram aí poupar trabalho, ou tem pessoas que não têm muita habilidade em eletrônica, quiser comprar um kit montado, então a gente pode pensar em fazer o projeto, mas a princípio a ideia não é essa, tá? Então vamos deixar o projeto que está bem aqui para vocês aí disponíveis no nosso blog, para vocês conferirem, né, o tipo de componentes que são utilizados, tudo bonitinho, tá? Esse é o projeto básico. Tudo que a gente fez foi pegar esse projeto aqui, transformar ele em CAD, tá ok? Fizemos um projeto aqui em CAD e desenvolvemos uma placa de circuito impresso. Isso sim é projeto da ESI. Então o projeto em si, o esquema original não é nosso, mas a placa é projetada nossa. Então essa placa é feita aqui nos nossos laboratórios. Então nós vamos mostrar para vocês a lista de componentes que é necessário para montar esse projeto aqui agora. Muito bem, então aqui está a lista de componentes que nós vamos precisar para montar esse nosso projeto do cabo MIDI antigo. Mais importante aqui são os conectores. Então esse aqui é o famoso DB15, que é o conector que vai justamente na placa de som do computador, tá? Então um conector que você vai encontrar aí no mercado, você vai comprar, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, a nossa empresa aqui, a ESI JMJG, não vende componentes eletrônicos, tá ok? A nossa empresa não vende componente eletrônico, a gente não tem essa atividade comercial. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, nós compramos já no mercado, em lojas específicas, e vocês também vão estar adquirindo. Então, esse conector aqui ele é vendido separadamente. A princípio, você vai comprar o DB15 nessa configuração, e vai vir só o conector, do jeitinho que eu estou mostrando aqui, e depois você vai ter que correr atrás, como a gente correu, para comprar a capinha. Certo? A capinha é importante porque você não vai utilizar apenas o conector ligado na saída do computador, deixando toda a fiação exposta. Então é necessário você comprar também a capa para colocar o conector dentro da capa. É importante isso aqui, tá? A gente já comprou isso aqui, então esse kit já está resolvido. Os outros conectores mais importantes também são esses dois conectores aqui, que é os famosos conector DIN, certo? O DIN aí, que é o que nós vamos utilizar para conectar os dois MIDIs que vão nos instrumentos musicais. Então o MIDI in e o MIDI out do teclado, da guitarra, da bateria, enfim, de qualquer instrumento aí, são feitos através desses dois conectores aqui. Então esse aqui é o conector DIN padrão, que nem eu falei que usava nos sistemas antigos de som, os gravadores antigos aí dos anos 70, dos anos 80, que utilizam comunicação para as vitrolas, eram feitas com esses cabos aqui. Ou para quem usa computador também vai lembrar disso daqui. Computadores antigos aí, o XT e o AT também usa esse conector para o teclado do computador, mas não tem nada a ver teclado musical com teclado de computador. Então o conector DIN vai precisar de dois. Depois nós vamos precisar de alguns diodinhos de sinal, tá? Diodinho de sinal, isso aqui é um resistor que saiu na minha mão aqui, deixa eu tirar ele fora, tá? Diodinho de sinal. Pode ser o famoso 1N4148, tá? Um N4148 serve muito bem para isso. Depois nós vamos precisar de capacitores, como esses aqui, certo? Não são eletrolíticos, prestem bem atenção, capacitor comum, capacitor cerâmico, tá? Se não me engano, esse daqui é de 220 picofarads para 25 volts, certo? Cerâmico. Então você vai precisar aí, pelo menos de algum conjunto aí. Você pode comprar uns 5 aqui, já é suficiente, tá? Diodo de sinal a gente vai usar apenas um. Depois você vai precisar de vários resistores, no caso são 4 resistores que a gente tem aqui no kit, tá? Um resistor de 270 ohms, um resistor de 1K, um resistor de 4.7K e um resistor de 220 ohms, que é utilizado para polarização dos nossos circuitos. Depois você vai precisar também de 2 circuitos integrados, certo? Porque o cabo MIDI nosso aqui não é um cabinho normal, ligado pino a pino. Existem 2 circuitos integrados. Esse circuitinho que está aqui é o famoso opto
isolador, tá? O optoacoplador que a gente fala, o optoisolador, enfim. Ele é o 4N35, então você vai precisar comprar aí esse 4N35, tá? É um circuito de 8 pinos, é o famoso DIP 8, tá? E nós temos aqui um DIP 14, que é um circuito integrado da família TTL, é um 7407. Por que é o 7407, gente? Ele é um buffer de sinal. Certo? Também nós vamos precisar do 7407 para fazer a complementação do circuito, tá? Depois, opcionalmente, nós vamos, obviamente, também temos uma capa. Eu providenciei aqui uma fonte chaveada que queimou, certo? Então eu vou estar retirando aqui, né, identificação. Depois eu vou fazer um negocinho bonitinho para dizer que é MIDI e tal, tá? Mas a princípio a gente vai utilizar aqui uma capinha de uma fonte chaveada que queimou. A gente retirou aqui o circuito e vai usar ela para fazer a montagem do nosso MIDI. E depois, o mais importante para você juntar todos esses componentes aqui é uma placa de circuito impresso já desenhada previamente com o circuito do MIDI para você montar. Ah, cara, onde que eu adquiro isso? Como é que eu faço essa placa? Bom, a nossa empresa já desenvolveu essa placa aqui. Conforme eu mostrei para vocês aí no CAD, nós já fizemos aqui projeto nosso, tá? Foi feita à mão, não utilizamos computador, nada de sistema, né, de impressora 3D, nem sistemas automatizados, tá? O desenho foi feito no computador, mas a passagem do desenho para a placa foi feita à mão, tá? Isso aqui é feito à mão como eram as placas antigas. Ah, por que a gente não fez isso aqui no computador, né? Não mandou fazer uma empresa de placas, de circuito impresso? Por duas razões. Primeiro, que a quantidade é pequena, era uma placa só, tá? E geralmente o pessoal só aceita aí pedidos acima de 30, 50, 100 placas. E outra, o custo. Fazendo uma placa dessa em casa, né, no laboratório, ou no caso da nossa empresa fazendo aqui nos nossos laboratórios, né, ou para vocês fazendo em casa, vai sair muito mais barato do que uma empresa. O pessoal vai cobrar muito dinheiro. Eles vão cobrar aí praticamente R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então é um absurdo um projeto desse aqui. Então a gente resolveu fazer essa aqui. Como a produção é baixa, a gente está fazendo venda aí para atender o varejo, né? Então a gente fez aqui nos nossos laboratórios. Então essa placa você vai ter que desenvolver baseado no esquema que a gente deixou aí. Cada um vai desenvolver a sua. A gente fez essa, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente pode fornecer só a placa. Essa placa aqui a gente pode fornecer, mas sem os componentes. Porque a nossa empresa não vende componente, tá? Então, mas a gente fornece as plaquinhas para vocês, porque o projeto nosso já está aí. Se você quiser exercer aí sua profissão técnica, né? Ou reviver aí os conceitos que você teve na escola ou na faculdade, faça a sua própria placa, gente. Só pegar um programa de computador aí, PCB, como a gente fez, passar o esquema e desenhar a sua placa, não importa, tá? Fique à vontade. Então essa plaquinha vai dentro aqui da caixinha com tudo isso daqui e o nosso cabo MIDI vai estar pronto. Então agora vamos lá para a bancada, onde tudo isso aqui vai acontecer, onde a magia vai conectar todas essas peças aqui e fazer o nosso cabo MIDI funcionar. Vamos lá. Bom, então na bancada agora nós vamos fazer a ligação aqui de todos aqueles componentes e óbvio nós vamos precisar de cabos também. Então eu recomendo aqui vocês comprarem um cabo manga. Está usando um cabo manga aqui de 2 pares, mais um shield, que é a malha. Nós vamos estar usando a malha e o marrom aqui para fazer o negativo, que seria o pino 5. O pino 8, que seria a ligação do mais 5 volts, a gente vai usar o vermelho. O laranja, a gente vai usar o pino 15, que é a entrada de dados do teclado, né, do instrumento musical para o computador, para a placa de som. E o MIDI out seria o amarelo, ou seja, para sair do computador para a entrada do nosso instrumento musical. Então aqui tem a fiação perfeita que a gente precisa para ligar, por exemplo, aquele DB15 vindo do computador. Esse cabo já dá conta dos 4 sinais necessários. Então conseguimos aqui fazer a soldagem dos 4 fios dos sinais de terra, in, out e 5 volts. Conforme eu falei aqui, a gente
conseguiu um cabo manga, determinou aqui algumas cores. Vocês aí vão fazer o cabo de vocês com as cores que vocês quiserem, respeitando o esquema da montagem do cabo. Agora tudo que nós temos que fazer é colocar a capa. E aí o nosso conector da ponta do computador DB15 vai estar pronto. E aí agora sim, o nosso cabo MIDI já está quase 50% terminado. Muito bem, então aqui está o nosso DB15, o conector que vai na placa de som do computador. Montadinho, tá vendo? A capa com os parafusozinhos para você poder fixar lá. Certo? Então a gente já fez aqui a solda, a montagem, também a fixação aqui interna. Ele vem um kit aqui, um bracelete, né, para segurar aqui o fio, para não puxar e não soltar. Essa é a capinha que vocês vão precisar colocar para o conector ficar assim, embutidinho e bonitinho. Então agora nós já fizemos os testes de continuidade para bater os pinos aqui, estão correspondentes aqui. Então tá tudo certinho, não tem nada em curto. Então vamos começar a montagem aqui do nosso cabo MIDI Vintage, seguindo o esquema aí que está na internet. Lembrando a todos que a ESI JMJG não é responsável por esse projeto. Estamos apenas seguindo a montagem que está instruído aí em vários sites. Visitem o nosso blog que vai estar aqui embaixo, tá? Para vocês poderem baixar aqui o esquema elétrico, tudo direitinho, mais informações técnicas para quem quiser montar. Se você é técnico, monte. Se você não tem experiência em eletrônica, não monte, tá? Porque a gente não vai ser responsável se você danificar ou cometer algum bugado. Então nós vamos desmontar aqui o conector de IN, que ele é facilmente desmontável, só puxar. Ele tem esse acesso aqui. Você desmonta ele aqui bonitinho. Tá vendo? Ele sai. Então nós vamos fazer o quê? Vamos soldar todo o fio aqui dentro dessa peça, certo? Então você tem que ter aí uma habilidade aí para poder soldar justamente nesses conectores aqui. Vou usar esses cabos aqui, que é os cabos que a gente encontrou aqui no nosso laboratório. A gente pode usar aqui as polaridades. Tem uma malha, que a gente só vai usar essa malha aqui para a orientação do MIDI na função MIDI Out, né? Ele pede para utilizar aqui no projeto MIDI Out ter a malha, tá? Que inclusive o MIDI Out aqui vai ser o MIDI In lá do teclado, ou seja, do computador até a entrada do instrumento musical, ele pede para usar a malha. Do instrumento musical para o computador não precisa da malha, porque nós temos um circuito integrado que vai ser o opto acoplador aqui, que é o 4N35, que vai estar fazendo a separação. Então não é necessário o aterramento. São essas as observações. Então vamos lá, vamos conseguir aí fazer a solda, montando as duas partes dos dois conectores de IN, tá? Tanto o MIDI IN como o MIDI Out, e deixar essa parte do cabo pronta. Então tá aqui, minha gente, concluímos aqui a montagem dos nossos conectores DIN, dois conectores, são os dois que nós vamos usar para os instrumentos musicais, certo? Lembrando a vocês mais uma vez que não é aqui o kit USB, estamos usando o kit Vintage, ou seja, instrumento musical que ainda usa conector DIN de 5 pinos, tá? Só marquei aqui nos cabos uma instrução aqui, quem out, só pra gente poder saber, tá? Porque tem uma diferença. O pino do MIDI In, que é este aqui, ou seja, vai do instrumento musical até a entrada do nosso kit, ele não precisa do shield. Então, conforme vocês podem ver aqui, eu fiz uma decapitação aqui do meu shield, ou seja, não tem a blindagem proposital, para evitar aqui a malha ficar batendo aqui no meu kit, enfim, dando curto em alguma coisa, então eu cortei. Esse é o cabo de entrada, ou seja, do instrumento musical até o computador. E do computador, tem aqui a parte aqui, ó, do computador, depois de passar pela nossa placa de circuito impresso, é claro, mas o sinal está vindo do computador, ele vai passar aqui em 3 fios, certo? A malha, o data in e o data out, né? Ou seja, positivo e negativo do sinal. Então, esse sim vai entrar aqui no instrumento musical. Então, a gente considerou como out aqui, porque vai sair do computador e vai entrar no instrumento musical. Então, aqui nós temos 3 conexões, né? Então, no caso, ele recomenda-se fazer o shield, ou seja, a blindagem aqui, com o aterramento, tá? Porque no esquema que a gente pode ver aqui,
Mais uma vez aqui, ó, do instrumento musical para o computador, existe o quê? Um optoacoplador aqui, certo? Então está isolando aqui eletricamente, então não precisamos do aterramento, tá ok? No caso aqui, o inverso, do computador até o instrumento musical, ou seja, a saída de controle, todo esse circuito eletrônico aqui não tem isolamento. Então, para evitar, né, alguns problemas aí, o ground do computador está aterrado junto com o shield aqui da nossa malha, que é essa malhazinha que está aqui, certo? Então, vai estar aterrando o nosso instrumento musical. Então, é só essa observação que a gente precisa passar aqui, o segredo para montar os cabos direitinho. Então, agora sim, esta aqui é a placa de circuito impresso, feito aqui no laboratório da ESI JMJG. Isso aqui é uma placa feita à mão, projeto nosso, tá? Ela foi feita baseada exatamente nesse mesmo esquema aqui, tá? O esquema técnico é obtido na internet, vocês estão vendo isso aí lá no nosso blog também, não precisam ficar desesperados que a gente vai fornecer isso aqui. Isso aqui na verdade quem fez foi a Sound Blaster, nos anos 90, para ensinar o pessoal a conectar os aparelhos MIDI, e a gente só está fazendo o quê? Copiando esse esquema na placa eletrônica, para fazer a montagem do nosso cabo MIDI. Para facilitar e por questão de custo-benefício, nós fizemos o projeto dela no computador, mas o desenho dela é feito manual. Então nós passamos para o Fenolite aqui manualmente, tá? Por que a gente não fez essa placa aqui em uma empresa específica? Primeiro que o pessoal cobra muito caro, né, gente? Para fazer uma plaquinha dessa aqui, 1, 2, 3, você vai pagar aí 3, 4 mil reais, é inviável, né? O pessoal deveria ter um preço mais bacana, né, para quantidades menores. Então, como nós não estamos afim de fazer venda disso daqui a nível em larga escala, até porque esse projeto é vintage, né? Ou seja, poucos instrumentos musicais utilizam esse tipo de interface hoje, né? Interface mais antiga. Então, nós fizemos uma placa para teste, fizemos aqui no nosso laboratório. Então, essa placa, o desenho dessa placa é propriedade nossa. Por isso que a nossa empresa não vai fornecer para vocês o desenho da placa, o projeto do CAD. Tá bom? Mas como vocês são capacitados, eu tenho certeza que vocês vão conseguir transformar esse esquema aqui na layout da PCI de vocês. Quem está vendo esse vídeo não entende de eletrônica ou simplesmente não está interessado em perder tempo para montar a plaquinha e quiser adquirir uma já pronta ou até uma com os componentes já soldados aqui, entre em contato com a gente, tá? A gente vai conversar aí um pouquinho melhor. A gente não está aqui para isso, mas podemos ajudar vocês nesse sentido. Então, aqui embaixo vocês vão ter os nossos contatos e a gente pode fornecer ou a placa para vocês, tá? Ou a placa já com os componentes, se, por exemplo, vocês preferirem. A gente sabe que muitas cidades do Brasil têm dificuldade, né, de ter uma loja de eletrônica especializada, então não vai ter aí alguns componentes e tal, é meio difícil de encontrar. Então aqui em São Paulo a gente já tem uma facilidade, né, tem a famosa Santa Efigênia, tal, que fornece aí vários componentes, então a gente pode estar pensando em fazer o que? Dá para vocês já a plaquinha com os componentes, né? Vocês podem estar adquirindo, comprando aí, ou só a Fenolite, ou já a placa, enfim, tá? Mas o objetivo do vídeo não é esse. Então, a gente não está querendo produzir isso aqui em larga escala, tá? A gente só está querendo mostrar o projeto do MIDI e ver se ele vai funcionar. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar aqui os componentes. O vídeo está ficando muito longo e isso pode ser cansativo. Por isso vamos fazer uma pausa e continuar o processo em outro vídeo que virá logo em sequência. Não se preocupem ou fiquem irritados, isto é para o seu próprio bem. Aproveite para tomar uma água ou fazer uma pausa e alongamento. O vídeo da parte final começará em poucos segundos. Próximo vídeo. Vamos realizar a solda dos componentes da placa PCI, bem como montar a placa no gabinete de plástico e testar o nosso instrumento musical com cabo MIDI e software sequenciador do nosso computador antigo. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Vídeo Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673
www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com